Falamos de Porto Velho para Rondônia e agora o assunto vamos falar sobre a atuação parlamentar. O senador Confúcio Moura está conosco. Senador, que satisfação. Há um bom tempo eu não tenho oportunidade de conversar com o senhor pessoalmente. Tivemos algumas oportunidades há algum tempo, mas virtualmente, e hoje o senhor aqui na capital prontamente atendeu o nosso convite. Seja bem-vindo. Que satisfação recebê-lo. Muito obrigado, Adilson. Uma satisfação muito grande. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Uma alegria estar com você aqui em Porto Velho. Estamos à sua disposição. Senador, o senhor é médico, né? Tem um carinho muito grande pela área da saúde, pela questão tecnológica, pela educação, mas também, ultimamente, tem se preocupado muito e se desdobrado na questão da infraestrutura. Tanto é que está na condição de presidente da Comissão de Infraestrutura para este biênio, que é 23-25. Entre os pontos que o senhor pode destacar para nós, quais são os grandes desafios desta missão? Haja vista que em Rondônia nós temos uma problemática séria, que é a nossa 364. Exatamente. Quando a gente fala em infraestrutura, logicamente o transporte no Brasil é focado no transporte rodoviário. Então as estradas realmente é o que palpita mais, é o que chama mais atenção. Quando as estradas, a BR-364 está ruim, é um escândalo. Vocês viram, por exemplo, agora o recente trecho ali de Itapuã do Oeste, 2 quilômetros que para atravessar 2 quilômetros demorava 1 hora. Então, às vezes até mais. E cargas pesadas, aquilo era realmente um alvoroço muito grande, muito desagradável. Além da depreciação também dos automóveis. Era muito lento, buraqueira pesada, né? Agora o trecho está em obra, nós arrumamos recursos, melhoramos. Mas a BR-364... Já que o senhor tocou nesse assunto, me permita e me perdoe, porque a população está muito ansiosa para saber que tipo de obra que está sendo realizada. Porque muitas vezes já foi desenvolvido ações paliativas ali. Essa obra, esse recurso é o suficiente para ter uma ação definitiva ou ainda é um paliativo, senador? Não, agora a obra definitiva, porque ali tem um lençol de água por baixo. E ali, por mais que você faça aquela tapa-buraco, aqueles remendos por cima... ele logo não aguenta o pisoteio das cargas, afunda logo. Então agora é um corte profundo, de mais de metro para baixo, vai lá no lençol de água, aí vem pedra, soca, e no fim vem um concreto. Não é nem asfalto, é um concreto. A lá estilo americano de asfaltar. Vem um concreto naquele trecho lá, é um servição pesado, vai esse ano todo. E ele foi licitado ano passado, mas não tinha dinheiro. Então, eu estava na Comissão de Orçamento em 2022 para 2023, e nós conseguimos alocar para Rondônia 400 milhões de reais para justamente esses trechos ruins. Então, este ano, 2023, a BR ficará bem equilibrada, bem recuperada, e algumas marginais de cidade também serão feitas, que estão precisando, né, que estão realmente muito ruins. Senador, salvo engano, o DENIT, ele parece que está com um orçamento de 22 bilhões. Rondônia ficou com 400 milhões. Exatamente. É significativo, levando em consideração que um orçamento de 22 bilhões é para o Brasil inteirinho. Né? E, significativamente, Rondônia é bem pequeno comparado em termos de quilometragem de estradas no nosso Brasil. Isso também pode ser tido como uma vitória da atuação do senhor, juntamente com a bancada, Perfeito. Do Estado de Rondônia. Como é que se consegue um avanço como esse? Primeiro, só tinha para o Brasil inteiro, ano passado, no orçamento apresentado pelo governo, 6 bilhões e pouco por ano do Brasil inteiro. É insuficiente. Aí nós conseguimos, com aquela PEC da transição, colocar 22 bilhões de reais nas rodovias brasileiras. Foi um avanço muito grande, tranquilizou Minas Gerais, provavelmente, que é a maior malha rodoviária brasileira, Minas Gerais, São Paulo, e também Rondônia. Em Rondônia nós temos poucas rodovias federais, mas são essenciais, porque elas são únicas. A BR-364 é a que atravessa aqui, vai ao Acre, até lá na divisa com o Peru. Então tem outras ramais que vai para Costa Marques, e outras da 421, que vai para Campo Novo de Rondônia, mas são menores. Então, esse dinheiro é suficiente para manter os contratos existentes, fazer essas obras como a de Itapuã do Oeste,
e também algumas duplicações, uma terceira faixa que vai de Pimenta Buena a Vilhena. Então isso vai ser muito bom. Tem uma obra importante num trevo de Vilhena que vai para Colorado Oeste, que vamos fazer um verdadeiro viaduto ali. E temos também muitos... aquela região de Vilhena, entre Pimenta Bueno e Vilhena, chegando a Vilhena, tem uma entrada que vai para o Cone Sul, que é Colorado. Exatamente. E ali é uma região muito complicada. Complicada. Né? Ali será, agora vai ter uma obra lá. Vai ser uma obra muito importante, definitiva, naquele trevo, que dá muito acidente, né? E ali será feito ainda este ano o lançamento da obra lá naquele período. Deve ser formato de elevado? Elevado. Vai ser realmente, vai ter um viadutozinho. É uma ação definitiva mesmo, e é necessário. Há muitos pedidos. Porque liga muitos municípios ali naquela localidade. É um movimento de carreta de transporte de soja muito grande ali. Tem grandes produtores ali na região, exatamente, de Corumbiara, Cabixi. Então nós estamos trabalhando essa parte, vamos agora trabalhar esse ano para garantir um recurso equivalente para o ano que vem, ou maior, não é? Para justamente dar sustentação às rodovias. Mas nós temos também a modalidade da hidrovia, que no Brasil as hidrovias são muito subutilizadas. A hidrovia do Madeira, que é essencial, é um rio fantástico, são 1.200 quilômetros até Manaus, e nós sempre, quando é no mês de setembro, os bancos de areia atrapalham o transporte das dragas, das embarcações. Agora não. Tem um contrato permanente de dragagem do Madeira, tirar aquelas areias, progressivamente jogando para os lados, para que o leito do rio seja realmente navegado. E transportar soja, milho, o que for necessário, combustível e outros bens que transitam pelo rio. E é muito barato o transporte hidroviário. Então, e agora a nossa alavancagem para o futuro é que o Brasil parou na questão ferroviária. No Brasil o que nós temos hoje de malha ferroviária hoje é a mesma malha que nós tínhamos em 1930. Um atraso extraordinário. Então, a gente precisa rasgar esse Brasil, tanto com as rodovias humanizadas, né, que dá para transportar tranquilo, como também o transporte ferroviário alternativo e as hidrovias também, que a gente precisa valorizar muito as águas. Em muitos países do mundo, usam muito os seus rios como meio de transporte. E é muito barato as modalidades de cruzamento. Você sai da rodovia, cai no rio e leva a mercadoria. Ou então sai da ferrovia, vai ao porto, vai ao oceano, as cargas vão mundo afora. Então esse é meu trabalho. Essa questão da ferrovia me chama a atenção, senador. Esse é um debate que já há algum tempo fala-se sobre ele. A gente realmente vai viver um momento em que o país vai se atentar para isso, concretamente falando? Parece-me que há alguns avanços que foram, inclusive, implementados na gestão anterior, mas é irrisório comparado ao que se necessita. Eu estou falando em termos de Brasil. Rondônia tem também uma demanda muito grande. Nós temos uma 364 que foi projetada no início dos anos 80, se eu não estou equivocado aqui, né, senador? Olha o que mudou, o que tivemos de avanço. Rondônia hoje tem uma relevância extraordinária em termos de produção para o nosso país. E a escoação dessa produção precisa ter uma condição melhor para que ela seja feita, né? Exatamente. A 364 ela foi aberta para o Juscelino, no fim dos anos 50. E aberta para o Juscelino. Foi pavimentada já no início dos anos 80. Exato. Né, que chegou o asfalto aqui a Porto Velho. Então, quantos anos entre a abertura e o asfalto? Muitos anos, quando eu cheguei a Rondônia na década de 70, era estrada de chão, de fora a fora, de Cuiabá até Porto Velho. Eram dias para chegar aqui? Era dias, era toleiros, bancos de areia, era muito difícil. Mas nós precisamos realmente, você falou assim, mas quanto tempo demora as ferrovias do Brasil? Estamos num atraso histórico, né? Muito grande, e quanto outros países, como a China, por exemplo, é rasgada por ferrovias de ponta a ponta. E nós não temos recursos disponíveis de orçamento da União. Você pode tirar o cavalinho da chuva que não temos dinheiro para fazer ferrovia. A única alternativa são as concessões e privatizações e concessões para terceiro, para a iniciativa privada. Inclusive, nós temos que criar leis que possamos lançar no mercado debêntures, chamado debêntures de infraestrutura, que é títulos para empresários que queiram investir na ferrovia.
Nós estamos provocando o Congresso, eu estou relatando, um projeto de criação de debênture de infraestrutura. Debênture é um título, é um papel que você emite, os bancos compram, a empresa se capitaliza e faz a obra. Isso é muito importante, né? Então, estamos buscando esses mecanismos, nós temos que realmente somos forçados pela força do agronegócio, particularmente do Mato Grosso, os dois Mato Grosso e uma ponta de Rondônia, e fazer uma conexão de ferrovias, rasgando de norte a sul, leste a oeste, fazendo uma cruz no Brasil de ferrovias. Há esse debate, senador, hoje sobre essa questão? Há esse debate. Há interesse da iniciativa privada e acho que daí é mais uma questão da iniciativa privada do exterior, né? Porque talvez não tenhamos o que precisa mesmo é a segurança jurídica para os empresários investirem. O dinheiro no mundo está sobrando na mão de bancos, em mão de bilionários internacionais, precisando investir capital, mas precisa de segurança jurídica. O Brasil precisa oferecer ao mundo, aos empresários, a segurança que o negócio vai dar certo, que nada vai ser rompido, nada vai ser descasado. Então, é essa falta de confiança que o Brasil precisa inspirar na iniciativa privada internacional, para que o recurso chegue aqui. Acho que tudo parte justamente desse ponto, da questão da segurança jurídica. Segurança jurídica, que são investimentos a um prazo longo. Longo. São concessões de 30 anos, 40 anos, que podem ser renovados. Se não tiver a convicção desse investimento... Se não tiver, ninguém vai investir para perder dinheiro. Não se investe. Não pode. Eu queria avançar sobre outros pontos, mas eu queria destacar aqui, e é importante que a gente preste essa conta com a sociedade. Por parte da infraestrutura, o senador tem debruçado em cima da resolução sobre essa questão de Itapuã do Oeste, o trecho da BR-364. Tem um sistema viário para a cidade de Ariquemes também, da ordem de 50 milhões, correto, senador? Exato. Presidente Médici, ali na BR-364, mais um investimento de 15 milhões por parte do DENIT, mais de responsabilidade de direcionamento do senador Confúcio Moura, entre outras ações que já estão sendo projetadas, e aí eu recebo com muita satisfação a informação de que nós teremos uma solução para o trecho que compreende Pimenta Bueno, Avilena, na entrada para Colorado do Oeste, que na realidade não é só Colorado, estou falando de Colorado, Camixi, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiara, e uma grande produção que nós temos ali, é um volume muito grande que tem de carga para ir e vir. Exatamente. E acidentes são constantes que acontecem ali, então é muito importante isso. O senhor está na condição de vice-presidente também da comissão relacionada ao meio ambiente, né, senador? Meio ambiente, exatamente, para esse biênio que inclusive está se encerrando agora em 23. E é um momento delicado se tratando da questão ambiental. Senador, o que nós temos de evolução durante esse período que o senhor está presidindo? O que o senhor visualiza nos próximos momentos das medidas que estão sendo tomadas para que a gente consiga tomar as rédeas da nossa preservação e, ao mesmo tempo, e aí é a grande questão, fazer com que a gente continue sendo altamente produtivo, né, senador? Porque você precisa fazer mais com menos, acho que essa é a grande questão. A preservação ambiental não é inimiga do desenvolvimento. A preservação da floresta em pé não é inimiga da criação do gado. A preservação dos nossos rios, dos nossos biomas, não impede o crescimento econômico, de jeito nenhum. Para cada hectare de agricultura, nós temos de pecuária, nós temos 4 hectares de áreas degradadas de solo. Então, nós temos muitas áreas degradadas, solos socados, improdutivos. Se a gente conseguir aproveitar o que já existe desmatado, que está realmente degradado, nós podemos aumentar ainda mais a produção do agronegócio brasileiro. O agronegócio não é inimigo da preservação ambiental, um precisa do outro. Olha, gente, pelo bem ou pelo mal, a gente tem que seguir essa linha de deixar que o Brasil seja uma potência ambiental também. Essa potência ambiental, você fala assim, mas para que a floresta em pé? Para que a mata em pé? Aí o mundo está caminhando para uma situação de negociação da massa de carbono estocada nas florestas, né? Isso
O pessoal, eu falando aqui, muita gente fala, isso é loucura, isso não existe, isso são... Por exemplo, você há 20 anos não tinha um celular, você não tinha um computador, você não tinha isso, não tinha aquilo em casa. Hoje você tem tudo. A gente não pode duvidar do progresso, da evolução. Então, o carbono estocado na floresta vai ser negociado nos mercados do mundo inteiro. Tanto o regulado, que é por força de leis do Estado, e nós somos subscritores do Acordo de Paris, e lá no Acordo de Paris, de 2015, tem o artigo 5º, que o Brasil tem que cumprir ainda essa cláusula. Não? Então, diante disso, o mundo inteiro vai chegar um momento que não vai comprar o boi sem saber onde ele veio. Ele vai comprar o boi certificado, o boi rastreado, a soja rastreada, a produção rastreada. Senador, eu estou gostando muito da linha de raciocínio do senhor acerca da importância da preservação, da responsabilidade, e o desenvolvimento. Mas também a importância de desenvolver, porque nós precisamos produzir mais. Né? As demandas, elas aumentam constantemente. O senhor, na condição de vice-líder do governo no Senado, como é que o senhor avalia? Infelizmente, o tempo não vai permitir para a gente discorrer com muito detalhamento. Esse impasse que a gente observa hoje, que há entre o Executivo Federal e esta linha de produtividade que é o agro, propriamente. Isso a gente tem visto muito constantemente na grande mídia, alguns embates. Por que isso acontece? Há ruído de comunicação? Eu acho que é questão de governo, né? O presidente Lula sempre, desde o tempo do primeiro mandato dele, ele trabalhou muito com a questão da preservação ambiental com a Marina Silva, inclusive a criação do Código Florestal brasileiro, né? Mas uma coisa não exclui a outra, de maneira nenhuma. Eu creio que é uma questão de momento. O desmatamento ilegal, os embargos, que eu acho que que está sendo muito debatido aqui na Assembleia e pelo povo de Rondônia, isso está causando uma panaceia, uma preocupação. Ontem mesmo teve quase todos os deputados estaduais estavam em Brasília, reunidos lá com o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, justamente para verificar... Até porque são 11 áreas que podem ter esse embargo e que, ao que tudo indica, pode comprometer muito a cadeia produtiva. Exato. E a insegurança está reinando, né? Os embargos são em áreas que foram desmatadas ilegalmente ou estão em áreas de preservação. Então, com isso, já está sendo desembargadas essas áreas. Desde que a pessoa... Isso é uma iniciativa, não é do governo federal, não. O embargo é federal, mas a solução é estadual. Entendo. Estadual. Senador, me perdoe, eu gostaria muito de seguir com a conversa, mas daqui a pouquinho está chegando o programa da Rede Nacional e a gente não pode avançar no tempo. Muito obrigado pela vinda. Será uma grata satisfação recebê-lo novamente aqui com mais tempo. Perfeito. Combinado. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado eu. O assunto é a atuação parlamentar do senador Confúcio Moura aqui no Band Cidade.